Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus e você que está fazendo com a gente essa experiência aqui no nosso canal, né? Se deixando conduzir e modelar pela Palavra de Deus. Bem, hoje feriado, né? Mas além de feriado, é dia de São José Operário, né? Dia do Trabalhador, então bendito seja Deus, né? Vamos bendizer ao Senhor. Hoje é dia de bendizer ao Senhor pelo trabalho que temos. Ainda por pior que ele seja, às vezes é difícil, é sacrificante, às vezes a gente não é recompensado como deveria, mas sempre bendizer a Deus pelo trabalho que temos. E você que deseja conseguir um emprego, né? Você pode pedir hoje a intercessão também de São José para que ele possa abrir uma porta, interceder por uma porta que se abra de emprego para você. Já partilho com vocês que a gente fez aqui na paróquia a experiência das cartas de São José, né? E essa semana já me chegou um primeiro milagre de São José das cartas, que uma família, um casal muito ativo da igreja, o filho mais velho deles, de 21 anos, entrou para a faculdade, então é aquela loucura, né? Se afasta de Deus, não queria mais saber da igreja, não queria mais saber de nada, estava dizendo que estava com muita dúvida de fé, que estava se sentindo meio ateu, meio longe de Deus. E aí eles fizeram, né, o tríduo de São José e escreveram uma carta para São José pedindo a volta do filho. E aí, na semana passada, assim, ele acordou e falou, eu vou. E veio para a igreja. Nessa semana nós fizemos uma atividade com os jovens, ele veio, estava presente, muito bonito, depois ele veio conversar comigo e tal, então, assim, tá vivendo o processo dele de volta, pela intercessão de São José. A mãe e o pai escreveram uma carta pedindo a São José a conversão do seu filho. E o menino tá aí. Voltou, feliz da vida, um dia acordou e falou, eu quero voltar para a igreja. É acaso isso? Claro que não. É a intercessão de São José. Então, você que deseja um emprego, talvez um emprego melhor, tá aí procurando fazer um concurso, alguma coisa, claro, estude, bote currículo, procure, mas peça a intercessão de São José também nesse dia para que ele possa te ajudar. A primeira coisa que São José também nos ensina é que o trabalho ele ele é um instrumento de santidade para nós. É pelo trabalho também que eu vou me santificar. Então, quando meu trabalho é sacrificante, é luta, às vezes tem uma pitada de humilhação ou de alguma coisa difícil, eu preciso oferecer isso pela minha santificação, para que eu seja mais santo. Ao invés de eu me revoltar, me aborrecer, bater boca e brigar no meu trabalho, eu vou tentar silenciar mais e transformar essa raiva em oração, transformar esse movimento dolorido, difícil, em oração. Porque imagina, São José, quando estava trabalhando lá na carpintaria, quando ele dava uma martelada no dedo, você acha que ele falava um palavrão? Você acha que ele saía reclamando? Você acha que ele deixava de fazer o que ele estava fazendo? Não. Transformava aquela martelada no dedo em oração. Transformava aquela martelada no dedo em movimento para ir para Deus. Então assim também tem que ser. Você, nas suas marteladas no dedo do seu dia a dia no trabalho, transforme-as em oração. Outra coisa também é que São José ele era carpinteiro. Carpintaria era uma das profissões mais simples. Carpintaria, pescador, eram as profissões mais simples. Mas é muito interessante que São José ele fazia tão bem o que ele fazia e ele era tão bom que ele era conhecido como carpinteiro. Jesus é quem? O filho do carpinteiro. Então, ou seja, São José tinha uma fama. São José não era qualquer um. Ele devia ser muito bom para ele até ser reconhecido. Esse é o filho do carpinteiro, aquele que a gente conhece. Então, São José mostra que mesmo tendo uma profissão simples, mesmo tendo um trabalho simples, que poderia ser desvalorizado, mas ele fazia bem o que ele tinha que fazer. E isso deu a ele um reconhecimento, né? De Jesus é filho do carpinteiro. Quando a gente vai olhar as leituras de hoje, a gente vai ver na primeira leitura que Paulo chegou lá na Antioquia de Pisídia e era um território extremamente pagão, romano-helenístico, né? Então era aquela coisa de vários deuses, paganismo, culto a milhões de divindades, promiscuidade. Eles viviam nessa realidade.
E Paulo chega e diz: eu venho trazer uma mensagem que é dirigida a vocês, para convidar vocês à conversão, porque os pagãos também estão sendo chamados à conversão. E aí eu fiquei me perguntando, por que esse texto vem para nós no dia de hoje? O que esse texto pode dizer para nós no dia de hoje? Porque nós, nos tempos de hoje, estamos muitas vezes vivendo mais como pagãos do que como cristãos. Por exemplo, uma conta simples que eu já fiz uma vez. A semana tem 7 dias. Quantas vezes eu rezo na semana? Eu rezo quando eu vou na missa domingo e só. Então, na minha semana que tem 7 dias, só um dia eu faço alguma coisa que seja de cristão, que manifeste que eu sou católico. Os outros 6 dias eu não rezo, eu não busco a Deus, eu não me sacrifico, eu não me mortifico. Então eu vivo 6 dias como pagão e um dia como católico. Talvez na sua vida você esteja sendo mais pagão do que católico. O católico é aquele que honra o seu batismo. Mas eu esqueço que sou batizado, que tenho a graça do Espírito Santo, e aí me deixo levar pelo pecado, pela mentira, me acomodo, fico de qualquer jeito, vivo a minha vida. Então, tá na hora da gente tentar entender que a mensagem do Evangelho foi para os pagãos também, mas para que os pagãos se convertam. E talvez você esteja vivendo muito mais como pagão do que como cristão. E esse é o chamado da primeira leitura de hoje para nós. Que a gente seja católico, o povo da cruz, o povo do sacrifício. A gente passa a semana inteira reclamando da nossa cruz, a gente está a vida inteira reclamando que a cruz está pesada, que está difícil, que eu não aguento, que eu vou largar, que eu vou abandonar, que eu não quero mais, e que ninguém me entende, que é muito difícil, e que eu sou... A gente passa uma vida inteira se fazendo de coitado. Mas lembra dos primeiros lá? Eles não se fizeram de coitado, eles abraçaram a cruz, foram triturados por feras, eles foram postos queimados em praça pública, foram queimados em churrasqueira, peito arrancado, olho arrancado, cabeça arrancada, fatiado na espada, flechado, apedrejado. Essa galera não reclamou da cruz, não. Só abraçou o sacrifício. E isso é ser católico de verdade. A gente hoje, bendito seja Deus, vocês aí no Brasil e aqui no Chile, em alguns lugares ainda assim, mas nós temos o privilégio de não sermos perseguidos. Nós não somos perseguidos por viver a nossa fé. Mas ainda assim a gente não vive a fé como deveria. A gente não anuncia o Evangelho, a gente não testemunha, a gente não ama Jesus como deveria, a gente não se sacrifica. Então, ou seja, não somos católicos. Somos os pagãos de Antioquia de Pisídia, que precisam de uma nova conversão. Então que hoje, nesse dia, o Espírito Santo toque seu coração para você se converter dessas coisas aí que estão pendentes na sua vida, dessas fofocas, das mentiras, dos julgamentos, né? Da falta de fé, da falta de oração, da falta de mortificação e de sacrifício. Que o Espírito Santo te leve a uma nova conversão nesse dia de hoje pela intercessão de São José Operário. O Evangelho vai falar também que não se inquietem, né? Não se incomodem, não se inquietem. Tenham fé em Deus, tenham fé em mim. Então ele vai trazer um elemento importante, que a inquietação ela é uma expressão da não confiança em Deus. Quando eu não confio em Deus verdadeiramente, eu fico inquieto, porque a inquietação é a manifestação do meu desejo de resolver, é a manifestação do meu desejo de querer fazer, é a manifestação do meu desejo de passar na frente de Deus. Mas quem confia, deixa Deus ser Deus, ainda que eu não entenda, porque muitas vezes a gente acha que fé é entender as coisas. Fé não é entender. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo por que eu tenho que fazer isso. Eu não estou entendendo por que as coisas estão tomando esse rumo. Mas eu vou, porque eu confio em Deus. E eu sei que uma hora Ele vai me explicar, uma hora vai fazer sentido, uma hora eu vou aprender alguma coisa, porque talvez eu não vá nem entender, mas eu vou aprender alguma coisa nesse caminho que Deus está me colocando, nesse itinerário que Ele está fazendo para mim. Então, quando você se sentir muito inquieto, toma cuidado, porque talvez seja você se colocando no lugar de Deus. Talvez seja você tomando e querendo fazer as vezes de Deus da sua vida. Também o Senhor vai trazer esse elemento, né? De que na casa do Pai há muitas moradas, Ele vai para lá para preparar uma, para que a gente esteja com Ele. Então Ele vai gerando nos discípulos que estão escutando um desejo de estar com Ele, um desejo de ir para essa morada, um desejo de ir para esse lugar.
E aí a gente vai ver que Tomé vai perguntar, mas Senhor, a gente não sabe qual o caminho. E aí ele vai se apresentar como caminho. E o que significa Jesus se apresentar como caminho? Significa ele dizer, vocês têm que fazer o que eu fiz. Se ele é o caminho, a gente tem que fazer o que ele fez. Ou seja, tem que passar pela paixão, pelo sofrimento, tem que passar pela morte, morrer para o pecado, morrer para si mesmo, morrer para a própria vontade, morrer para os egoísmos, para poder ressuscitar. E aí aqui ele está incluindo um novo elemento: paixão, morte, ressurreição, vida eterna. Então, eu preciso fazer o caminho com ele para passar pela paixão, morte e ressurreição para chegar no céu. Não há outro caminho que não seja Jesus e não há outro meio de chegar ao céu senão por Jesus fazendo o que ele fez. Isso significa ser cristão. Ser cristão é ser outro Cristo. O que é ser outro Cristo? É fazer hoje o que Cristo já fez. Então, o chamado para nós no dia de hoje é que eu faça da minha vida, que eu faça na minha vida o que Cristo fez. Abraçar a cruz, mesmo não tendo feito nada. Às vezes a gente está passando por um sofrimento, a gente fica pensando, nossa, será que Deus está me castigando? O que será que eu fiz? Às vezes nada, mas é que o sofrimento é necessário para a gente crescer, amadurecer, para a gente se preparar para morrer, porque só morrer não ressuscita e só quem ressuscita vai para o céu. Então que a gente faça esse caminho, tendo Jesus como o primeiro que fez e que deu certo. Então para lá a gente também quer estar junto com ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.